Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 105. Uma máquina puxa um tronco de árvore de 40 kg com velocidade constante, 2,0 metros para cima de uma rampa de 40 graus, com a força da máquina paralela à rampa. O coeficiente de atrito cinético entre o tronco e a rampa é 0,40. Letra A. Qual é o trabalho realizado sobre o tronco pela força da máquina? E letra B. Qual é o aumento da energia térmica do tronco e da rampa? A figura ilustra o problema. Como em todo problema envolvendo planos inclinados, o mais conveniente é considerar o eixo X paralelo ao plano e o eixo Y na direção perpendicular com os sentidos positivos indicados pelas setas. Durante a subida, sob o tronco existem 4 forças atuando. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, o plano reage exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. A força exercida pela máquina, através da corda, no sentido positivo do eixo X. Por fim, temos a força de atrito cinético paralela ao plano no sentido contrário ao movimento do tronco. Podemos desenhar na figura as componentes da força-peso na direção dos eixos. Considerando um triângulo retângulo no qual um de seus ângulos agudos é igual ao ângulo de inclinação do plano, transportando-o para o centro de massa do tronco e girando de 90 graus, percebemos que este também é o ângulo formado pela força-peso e o semi-eixo Y negativo. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, teremos que o seno de 40 graus vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, o Px vai ser P seno de 40 graus, ou seja, Mg seno de 40 graus. O cosseno de 40 graus vai ser o cateto adjacente, Py, sobre a hipotenusa P. Então, o Py vai ser P cosseno de 40 graus, Mg vezes cosseno de 40 graus. Como o tronco não se move na direção Y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos M vezes G cosseno de 40 graus tem que ser igual a zero. Então, a força normal vai ser M vezes G vezes cosseno de 40 graus. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força normal. Fc é igual a mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes mg vezes cosseno de 40 graus. Como o tronco é puxado com velocidade constante, também nessa direção se aplica a primeira lei de Newton e a soma das forças deve ser nula. Então, T menos Px menos Fc tem que ser igual a zero. Então, T menos M vezes G seno de 40 graus, que é o Px, menos mc vezes M vezes G vezes cosseno de 40 graus, que é o Fc, tem que ser igual a zero. Então, o T vai ser M vezes G seno de 40 graus, mais mc vezes M vezes G vezes cosseno de 40 graus. Colocando o Mg em evidência, fica Mg vezes seno de 40 graus, mais mc vezes cosseno de 40 graus. Considerando que a força de tração na corda é constante, o trabalho dessa força pode ser determinado calculando o produto escalar da força pelo deslocamento. O W é igual a F escalar com D. O módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Como a força de tração tem mesmo sentido do deslocamento, mesma direção e sentido, o ângulo entre esses vetores é nulo. Então, o trabalho dessa força foi Wt vai ser mg vezes seno de 40 graus mais mc vezes cosseno de 40 graus, que é o módulo da força, vezes d, que é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo. Então é 40, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 40 graus, mais 0,40, que é o mc, vezes cosseno de 40 graus, vezes 2,0, que é o deslocamento, vezes 1, que é o cosseno de 0 grau. Efetuando esses cálculos aí dá 744,1 joules. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna
o trabalho da tração vai ser 7,4 vezes 10 elevado a 2 joules. Né? A vírgula andou 2 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 2. Das forças que atuam sobre o tronco, a força de atrito é dissipativa, ou seja, o trabalho dessa força transforma parte da energia mecânica do sistema em energia térmica. Como a força de atrito é constante, podemos calcular o trabalho dessa força da mesma maneira que fizemos antes. Observe que, como ela tem sentido contrário ao do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é de 180 graus. O trabalho dessa força é WFC vai ser μc vezes mg vezes cosseno de 40 graus, que é o módulo da força de atrito, vezes d, que é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus, o ângulo entre os vetores. Então, é 0,40, que é o μc, vezes 40, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o cosseno de 40 graus, vezes 2,0, que é o módulo do deslocamento, vezes menos 1, que é o cosseno de 180 graus. Efetuando esses cálculos, dá menos 240,2 joules. Essa energia retirada se transforma em energia térmica. Então, a energia térmica produzida, escrita com 2 algarismos significativos, foi ET é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 2 joules.